tive o privilégio de trabalhar no governo Bolsonaro, na Secretaria Especial de Cultura, que é o atual MINC, né? Só muda o status e o salário do ministro, que antigamente era secretário especial, que é DS6, com asterisco, assim. Mas, enfim, só muda isso. O resto tinha conjuro, tinha tudo, as estruturas igual tem hoje no Ministério da Cultura. E talvez muita gente se surpreenda, eu sempre falo isso todo podcast, que as pessoas vão se surpreender quando eu sou um defensor da Lei Rouanet. Assim, ó, por isso que eu brinquei agora há pouco, eu falei, pô, isso aí eu acho que a gente vai concordar. Que bom. Só que aí eu tenho que justificar. Então não entenda que é para você. Isso aí eu justifico para o público de direita. Porque a Lei Rouanet é importante. Se como nós defendemos menor interferência estatal, é muito complicado a gente falar que a cultura está na mão de uma pessoa que está no governo federal. Então a Lei Rouanet ela possibilita um proponente de escrever um projeto sobre a cultura local dele. Então, já pensou, a gente pega uma pessoa que não bate muito bem da cabeça e vai lá e fala que o pão de queijo agora é do Acre, o Bumba Meu Boi foi para o Rio Grande do Sul e aqui que se usa bombacha. Então, não é certo. Então, você tem que tirar, descentralizar o poder da mão do Estado. E a Lei Rouanet é perfeita para isso. Principalmente porque ele faz o abatimento fiscal, para quem não entende, eu explico de novo, para quem não entende, a Lei Rouanet é um abatimento fiscal, não é dinheiro direto de fonte 1 que a gente fala, que é dos cofres públicos. Todo imposto ele é dividido por fatia. Então, quando você paga, por exemplo, IPTU, ele vai uma parte para saneamento, uma parte ele entra no caixa do Poder Executivo já tudo fatiado. No caso do IPTU, o município. Quando você paga IPVA, já vai um pouco para tapa-buraca, sabe? Vai 50% para o município e ele é fatiado em si. O próprio IR, toda vez que você paga o seu imposto de renda, que graças a Deus agora vai ter isenção até R$5.000, automaticamente, pessoa jurídica 4%, ele já vai por um negócio chamado FNC, que é o Fundo Nacional de Cultura. Só que se você não quiser fazer o abatimento com a Lei Rouanet, vai para o FNC, para o Fundo Nacional de Cultura. Agora você fala, não, tem um projeto já aprovado, que é uma política pública do governo federal, que aprovou um projeto da Lei Rouanet. Então você pode ir lá pegar esses 4%, se for pessoa jurídica, pessoa física é 6%. Até 6% de pessoa física você pode jogar nesse projeto. Contrapartida, ou seja, é dinheiro público? É dinheiro público, porque teve uma renúncia fiscal. Então, muita gente, até de esquerda, fala, não é dinheiro público, é dinheiro público, porque senão ele ia para o FNC, o Fundo Nacional de Cultura. Mas o empresário ou o cidadão, ele pode incentivar a cultura que ele bem entender. Se eu quiser incentivar um livro sobre Adam Smith, eu posso fazer, em vez de pagar lá, eu vou. De qualquer forma, 4%, no meu caso, 6%, iria para um projeto cultural. O que pega lá são as prestações de conta e a análise da prestação de conta. Você pega muita imprensa, a gente apanhava muito na época, eu mesmo, a gente apanhou muito porque a gente fez um negócio chamado Regra do Equilíbrio. Pra você ter uma ideia, quando a gente chegou lá, eu vou arredondar para baixo, 47 bi de projetos de Lei Rouanet que foram executados e não foram sequer analisados a prestação de contas. Quem faz isso é um campus SGFT. É um órgão, é uma subsecretaria que ele faz essa prestação de contas. Imagina se chega lá, 47 bi de projetos que você não sabe se nem aconteceu. É dinheiro... Pelo amor de Deus. O que nós fizemos? Nós falamos assim, existe um negócio chamado Regra do Equilíbrio. Nós criamos. Mas a gente criou isso da orelha? A gente teve essa ideia e criou? Não. TCU foi lá, começou a notificar a gente e falou, vamos fazer a Regra do Equilíbrio. Vamos aprovar quantos? Qual é a sua capacidade de analisar as prestações de contas? Aí a gente viu o nosso corpo técnico, junto com a Funarte, espetáculo Funarte. A gente pediu o apoio deles para poder fazer a análise dessa prestação de contas. Eles falaram, a gente consegue analisar 160. 160? Então vamos fazer o seguinte, vamos aprovar com autorização do Tribunal de Contas 200 projetos por mês, já que a sua capacidade é de 160, porque aí você não trava a Lei Rouanet e, em contrapartida, você vai quebrando esse ciclo de bola de neve, porque senão sempre vai aumentar, sempre vai aumentar, sempre vai aumentar. Atualmente, não existe essa regra do equilíbrio. Então, público e notório, tem um site chamado Versalic, que toda vez que vai escrever um projeto, no salic.cultura.gov.br, só esse ano já foi 9 bi de autorização.
Tá, caminha para já a conclusão para passar para ele. Não, foi 9 bi. Na nossa época era uma média de 1,8 a 2 bi aprovado. Mas basicamente acho que a gente vai concordar em muita coisa aqui. Não tá, e qual é a sua colocação para ele? A minha colocação é, se você concorda que seja feita a Lei Rouanet de uma forma totalmente discricionária, a aprovação de projetos do jeito que está hoje, ou você acha que faz todo sentido criar uma regra de equilíbrio para que não seja feita uma bola de neve, porque atualmente não existe mão suficiente para analisar os projetos que já tiveram? Concordo, acho natural, acho que ser de maneira discricionária, assim, né, a Deus do Ará, nada deve ser feito, né? Então, assim, não, mas veja, nada deve ser feito. A questão é que, no Brasil, criou-se uma cultura de fake news e de propagação de mentiras em relação à Lei Rouanet, que, felizmente, eu vi aqui, conheci um bolsonarista que concorda, no sentido de existe uma série de falar sobre a Lei Rouanet. Primeiro ponto, que é muito claro para você que trabalhou, foi secretário de Cultura aqui no Brasil. Para o cidadão médio, para o homem comum, eles acham que a Lei Rouanet é o Estado dando dinheiro de maneira direta para grandes artistas, né? Então, o Estado dá dinheiro pro Chico Buarque, pro Caetano Veloso. Ele tira o que iria pro imposto, não é isso? Existe um abatimento tributário, exatamente. Ou seja, o que iria para o cidadão. Desculpa te interromper, continua. Mas, assim, exato, assim, de maneira objetiva existe, olha, uma autorização, o Estado dá uma autorização para que aquela empresa, para que aquele artista possa captar com empresas privadas, ponto. E aí essas empresas, em troca, vão ter um abatimento tributário. Então, perfeito. Então, primeira questão, né? Lei Rouanet se trata disso, né? E outra coisa, assim, vocês acham realmente que Chico Buarque vive de Lei Rouanet? Que é o que o cidadão médio acha. Que o Caetano Veloso vive de Lei Rouanet. Que a Maria Bethânia vive de Lei Rouanet. Meu Deus do céu, né? O Gilberto Gil, que vende ingresso a R$1.000, lota o estádio que ele for com ingresso a R$1.000. Então, assim, só finalizando. Esses grandes artistas não dependem de Lei Rouanet. E outra coisa, mesmo se quisessem captar pela Lei Rouanet, eles têm direito de captar pela Lei Rouanet. Mas eles não captam. Porque se ele falar, olha, eu vou para João Pessoa, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, ele lota em 2 horas, ele lota o estádio. Com ingressos caríssimos. Né? Então, veja, assim, primeiro ponto. Agora, vamos falar sobre outras questões que também são importantes e são oriundas dessa turma que tanto critica e propaga essas fake news. Né? Vamos falar da PEC da Kamikaze, por exemplo, o governo Bolsonaro, em que ele dava um ticket de R$1.000 para artistas que gostavam dele, para caminhoneiros, virou inclusive uma coisa absurda, né? Naquela época. Vamos falar sobre artistas como Gustavo Lima, que só no primeiro semestre de 2025 teve R$11 milhões em contratos com prefeituras, cidades minúsculas, pequenas, né? Então veja, essa excrescência no Brasil, ela acontece no país inteiro, em prefeituras de cidades pequenas, e ninguém fala nada. Então veja, a Lei Rouanet foi fundamental no Brasil, como o próprio Felipe comentou, e ela não se trata, e é importante destacar para quem realmente está acompanhando, e mesmo que você seja de direita, não propague essas fake news, porque você passa vergonha. Lei Rouanet não se trata do governo dar imposto, né? Dar imposto não, dar dinheiro diretamente para grandes artistas, e enquanto retira da população. Não se trata disso. Se trata de dar uma autorização para que artistas possam captar com a iniciativa privada. E esses grandes artistas não dependem de Lei Rouanet. A Lei Rouanet favorece muito pequeno e médio artista. Você sabe disso. Então é importante deixar claro também isso para que a gente não continue cultuando essa cultura anti-arte, anticultura, né, que é propagada no Brasil com falsas informações, né, e que não são a realidade. Né? Sim, não, concordo com quase tudo que o Grandini comentou. Eu tenho só 2 pontos aqui primordiais. Por exemplo, agora eu falo com dados, mais uma vez, não por estar de plateia, eu vi, tem estatísticas, por isso, 72% de todos os projetos, eles são centralizados nos mesmos artistas. Por quê? Porque a empresa, qual é a contraparte da empresa? É fazer um merchan, no fundo. Basicamente é isso. Tanto é que quando você vai numa mesa para poder fazer sobre essa captação, quem senta nessa mesa é o diretor de marketing. Para poder falar, olha, exemplo, eu sou da Vale, eu não quero fazer um negócio no Rio Grande do Sul, sítio do Capão Amarelo. Ele quer fazer em Brumadinho. Ele começa a ver a Ambev. Você acha que ele vai fazer o show do Caetano ou acho que ele vai fazer, por exemplo, o rodeio de Barretos? Depende do público dele. Então, você pode defender que é normal
mas isso não é política pública, que uma empresa, ela sempre queira os grandes artistas, que é normal. Pô, eu sou empresa, eu estou fazendo abatimento fiscal. Pô, já que minha marca vai passar, você acha que prefere fazer o Zé da Esquina ou Maria Bethânia? Maria Bethânia. E um dado que é muito importante, quando você clica em Versalic, que é o site que a gente, do governo Bolsonaro, colocou no ar por conta da transparência, você colocar lá Maria Bethânia, você não vai ver. Se colocar Caetano, acho que você vai ver só 2 projetos. Mas se você colocar CUFA e ver quem que ele contratou, aí você vai ver. Mas tudo bem, são grandes artistas, eu posso ter o direito de achar uma porcaria, mas eu entendo que as empresas prefiram fazer esse abatimento. O que nós fizemos no governo Bolsonaro? Meu primeiro projeto. Então, toda empresa, exemplo, Itaú, ele não pode fazer no próprio Instituto Itaú Cultural, então ele ele vai lá e fomenta. A gente falou, você pode fazer numa pessoa que, consequentemente, é um proponente contumaz, todo ano ele faz lá um projeto, que é o limite de um ano, mas, em compensação, o seu próximo projeto tem que ser alguém que é o seu primeiro projeto. Você não pode fazer com alguém que já tenha. Então, por exemplo, eu fiz meu primeiro projeto, as empresas começaram a caçar proponentes, que é o primeiro projeto. Agora, você fala assim, isso, a Lei Rouanet ajuda muito pequenos artistas. Infelizmente, o que ajuda são políticas públicas que você fala, cara, se você for fazer Maria Bethânia, Caetano, Gilberto Gil, que não precisa de Lei Rouanet, só aquele ator que falou que precisa do teatro para Lei Rouanet, José alguma coisa. José Abreu? José de Abreu, isso. Eu ia falar José de Dirceu, mas os dois são ruins mesmo. Os dois são porcaria. Dirceu é um grande quadro. E, enfim, o José de Abreu, ele mesmo, que ele falou, se eu não me engano, no Faustão. E é uma realidade. É uma realidade. Então, outra coisa que a gente fez, a gente reduziu. Cara, isso poucas pessoas divulgaram, nós divulgávamos mais nas nossas redes sociais. Eu vou falar só do Vale Cultura, que não foi, infelizmente, uma política pública implantada por nós, foi uma gestão anterior, que é o Vale Cultura, que cada cidadão que tivesse inscrito e não tivesse uma renda recebia um Vale Cultura, que ele poderia ir no cinema, ele poderia fazer o que ele quisesse. Esse dinheiro era do FNC, porque começou a acumular muito dinheiro no FNC que as pessoas não estavam fazendo abatimento fiscal. A gente pegou esse dinheiro e falou, pô, vamos distribuir pessoas de baixa renda para poder, às vezes, quer ver um teatro, às vezes quer ver um cinema. Ele recebeu um Vale Cultura. Depois disso aí, foi rapidinho por conta, infelizmente, da pandemia. Então, a gente nem conseguiu operar direito o Vale Cultura, mas, pô, eu achava excepcional. Excepcional. Com relação ao Gustavo Lima de prefeituras, a gente pode falar de várias prefeituras que contrata também, Caetano e tudo mais. Se o público, se a cultura é da população e a população, por exemplo, do interior de São Paulo, ele admira Gustavo Lima, beleza. Do mesmo jeito que se na Lapa, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, quer contratar Caetano lá, porque, pô, ou aqui na Santa Efigênia, não. Aqui Santa Cecília. Santa Cecília. O MPB. Mas, de fato, o que ele falou é verdade? Olha, eu não me surpreende se for é pouco ainda. Eu acredito que o Gustavo Lima tem uma propensão maior, também não depende de Lei Rouanet, de convir comigo, ou de contratações diretas com a prefeitura para poder sobreviver, mas você pega pelas músicas mais tocadas, eu acredito que esse é um valor até irrisório. Se um prefeito que quer contratar, do mesmo jeito que São Caetano esses dias contratou Caetano Veloso para poder ir lá. Foi agora, até nesse ano. É normal, depende do público. E só para finalizar... Não, finalizei com pequenos artistas, que, pô, infelizmente, a Lei Rouanet não é usado para isso. Isso é uma falácia. Você fala essa história do primeiro projeto, né? Meu primeiro projeto. Isso daí não deixa como... não limita também muito para que a pessoa possa dar sequência? Não, depende do projeto, porque existem projetos que são anuais, tem projetos que pode ser até 2 anos, quando se escreve o proponente. Ou seja, é o primeiro projeto, mas ele pode ter uma longa duração. Ele pode ter uma longa duração, não tem problema nenhum. Aí depois ele faz com mais uma pessoa que, exemplo, que, pô, até onde eu vi, então, para não cair em fake news, até 2022, a Central Única de Favelas do Estado de São Paulo era o maior proponente da história da Rouanet. E, se quiser, uma empresa que abate muito nela é a Fiat. A Fiat colocava lá na CUFA, ele tinha que caçar alguém que é o primeiro projeto. Isso é muito interessante. E uma coisa, só para eu concluir aqui, muita gente não sabe como que é a Lei Rouanet atualmente. Quando você faz um projeto, vamos facilitar a conta aqui, que é advogado para conta, às vezes a gente bate os pinos, vou colocar aqui de R$100 mil, projeto de Lei Rouanet de R$100 mil. Você sabe quantos % pode ir para publicidade? 45%.
Como é que é? Quantos por cento 45. do... Não, e faz sentido. A pessoa está fazendo uma peça de teatro, não adianta nada você investir. Mas 45% vai para publicidade. Blogueiro, você consegue contratar. Para divulgar ou para contratar? Não, para divulgar. Tá. Aí você pode fazer pessoa marketing. jurídica, pode fazer marketing. 45%, irmão. Aí a gente vai, advogado, 10% do projeto. E você sabe qual é o problema? Atualmente é obrigatório o advogado, cara. E a gente sabe que advogado é lead. Tipo, ter lead, processo administrativo, você entrar com multa de trânsito, você não precisa de advogado. Na Lei Rouanet precisa. Agora, na nossa época, não precisava. Contabilidade, que eu acredito vamos mudar de profissão. 15% de contabilidade. Tanto é que é o maior trabalho, realmente, fazer a prestação de contas e tudo mais. Cara, faz as contas aqui. A gente está falando que 60%, não, 70%. 70, 10, 4, 70. 70%. Pô, senão eu já fiz as contas erradas. 70% vai para área meio. Esqueceu uma coisa. Captação. Tá na lei, tudo bem, não vou discutir. Eu que fale com o meu deputado federal e crie uma lei para mudar. 10%. 20% de todo o projeto da Lei Rouanet vai para realmente realizar cultura, o projeto. Realizado. E os outros 45%, área meio. Onde você quer fazer uma divulgação de um evento, por exemplo, Lollapalooza aqui, que historicamente todo ano é feito com a Lei Rouanet. Rede Globo, Fundação Roberto Marinho. Quando nós fizemos, vamos ser justos, Rodeio de Barretos, rodeio também, que é, querendo ou não, ter um viés mais ideológico diferenciado. Então, assim, aí você só que essas pessoas também divulgam nesses canais. Então, quando a gente fez a regra do equilíbrio, quando a gente tirou a obrigatoriedade de advogado, até do Acre eu recebi processo, cara. Até pela OAB do Acre. Porque você não está sendo corporativista e tudo mais. Fala, pô, mas não faz o menor sentido ser obrigatório advogado. Você pega lá no Versalic, lá, você consegue colocar fornecedor. Mas mesmo que tire advogado, é 10% ainda, né? Não, a gente colocou, se quiser contratar um advogado, o limite da tabela da OAB. Parece ser justo. Não foi o que acharam. Não foi o que acharam. Porque um processo administrativo da tabela da OAB, na época, eu estou falando 2021... é R$3.400. Mas é discutível, mas eu tô dizendo que mesmo que retire o advogado dessa obrigatoriedade, isso vai reduzir 10% da porcentagem. Não, mas você ainda vai ser 60% de meio. Não, lógico que não. O que você economizar, você joga no projeto cultural, pô. No todo. Economizando no todo. Ah, sim, é uma ideia. Não, pode é uma discutir. ideia, mas por que tiraram? Não sei, eu não tava no governo, não, mas, pô, mas assim, pode discutir. São perguntas que... Pode ser discutir. Arte sacra, irmão. Arte sacra. Antigamente, quando nós estávamos, qual é o maior acervo histórico mundial de cultura? Arte sacra. Arte sacra. Nós habilitamos, através de uma instrução normativa que eu até que redigi, que fosse possibilitado fazer reformas em igreja, arte sacra. Tiraram. Alguma coisa para colocar? Não, acho que é discutível. Acho que tudo isso é discutível. Né? Assim, de onde que vai tirar mas acho que nessa vocês têm um senso mais... E um assunto muito técnico, né? Sim. Então, veja, eu acho que tem que ser... Não, mas já abordamos o suficiente, já foi. Tem que ser visto, né? De maneira minuciosa. Mas é isso, eu acho que o ponto alto era só esclarecer sobre o que é a Lei Rouanet, né? Objetivamente, o conceito, né? O que é a Lei Rouanet para as pessoas entenderem. Porque, infelizmente, eu diria que 90% das pessoas ainda tem essa ideia. Que acha que sai o dinheiro diretamente para o artista, não de uma empresa, uma porcentagem. Eu posso falar pelo meu público que eu vejo muita gente, quando a gente fala que a mamata se limita... porque ele vai 70% dos proponentes, realmente, por mais que você não consiga ver quem é o fornecedor atualmente. A CUFA contratou, é só exemplo, tá? Eu não estou perseguindo a CUFA, não. A CUFA tá aqui na Heliópolis, até do lado de São Caetano, lá, pelo amor de Deus. O Bacarelli, pô, não sei se você já foi lá, o Bacarelli é excepcional também, faz muito projeto com o Lei Rouanet. Eu não estou querendo dizer que não deva existir, eu acredito só que tem que ser feito política pública séria para poder chegar ao pequeno artista. Certo. Porque você pega a exposição de motivos, o bem jurídico tutelado pela Lei Rouanet, é um empurrãozinho, cara. Mas teria que ter algum tipo de proibição, por exemplo, igual a questão da Ancine, né? Que não é Rouanet, é Ancine. Que é abatimento também. Que não poder... Artigo 32. Que, por exemplo, grandes empresas não poderiam se beneficiar de leis, como grandes emissoras, por exemplo. Não, deixa só para o cineasta independente. Senão deveria ser criada uma indústria de cinema, por exemplo. E aí você vê tudo é Globo Filmes.
por exemplo. Tem que se pensar, mas a gente está interferindo na liberdade econômica, no Que, livre aliás, mercado, hein? Que, aliás, vão entrar em liberdade de expressão. Vamos aproveitar porque já. se for abatimento fiscal, você sempre vai centralizar no maior para você ter maior visibilidade. E porque tem mais contato. Por isso que a política pública é diferente de... Eu não sou contra a governança. Maravilha, eu também concordo. Acho que tem que ter política pública, não tem que deixar... A Deus dará livre. Do jeito que tá hoje. Por isso que a gente fala, às vezes, a gente mamata. A mão, do que a mão... como que é? A mão invisível do mercado controle tudo, né? Tem que ter política pública para regular. A mão invisível controla.